Bom, vamos lá então, vamos dar o começo. Sejam todos muito bem-vindos. Os palestrantes professor Wilson Coelho e Rafael Coelho já estão online. Quem tiver interesse de abrir sua câmera, fique à vontade. Essa é uma palestra organizada pelo IPOG, Instituto de Pós-Graduação, e tem como objetivo trazer um pouco do mercado, atualizações, um bate-papo com o professor Wilson e o professor Rafael, e também incentivá-los a conhecer as nossas especializações na área. O IPOG possui hoje 13 especializações nesse setor. Inicialmente, antes da apresentação, vocês estão conseguindo me ouvir bem? Todos estão conseguindo ter acesso ao áudio, que alguns estavam com dúvida ali? Pode falar no chat. Professor Wilson, professor Rafael, conseguem ouvir bem? Tá tudo bem tranquilo. Beleza, o Danilo e o Arthur responderam, então tá bom. Eu me chamo Carolina, sou consultora de pós-graduação do Polo de Florianópolis, e a ideia dessa palestra é trazer esses profissionais de destaque no setor para conversar com vocês, tá? Apresentando um pouquinho mais, a gente trabalha hoje há mais de 20 anos com pós-graduações no setor, somos referências na área, e na parte na elétrica, temos 3 pós-graduações neste momento ativo, que é o MBA de Sistemas Elétricos, o MBA de Energias Renováveis e também o MBA de Energia Elétrica, Geração, Transmissão e Distribuição. Sinalizo a vocês que os participantes da palestra terão acesso a um desconto diferenciado, tendo interesse nos MBAs, e também a gente vai fazer sorteios de alguns módulos dos nossos cursos, tanto para vocês conhecerem, como também para agregar já nesse trabalho e na experiência e no método de vocês, tá? Passo a palavra agora, então, ao professor Wilson, que vai conversar um pouquinho, e na sequência, professor Rafael. Uma boa palestra. Obrigado, Carolina. Boa noite a todos. Vamos ter uma conversa, esperamos que seja o mais informal possível, então está aberto aí para vocês interromper a qualquer momento. Eu vejo aí que acho que tem alguns ex-alunos meus participando aí, sejam bem-vindos. E então nós vamos dividir a nossa palestra em duas partes. A primeira parte, eu vou falar os objetivos, né, e justificativas que nos levaram a criar esse curso, né? Especificamente esse MBA em energia elétrica, especificamente para geração, transmissão e distribuição. E em seguida, então, o professor Rafael, que é um especialista na área de mercado, né, de energia, ele vai dar então vai fazer uma breve palestra sobre novidades e o futuro do mercado de energia, mais precisamente. Então, primeiro eu vou falar um pouco sobre o curso, né? E depois, então, o Rafael entra e, por favor, a qualquer momento nos interrompam para perguntas e dúvidas, tá? Eu vou, então, compartilhar a minha tela com vocês e deixa eu ver aqui. Está todo mundo visualizando aí perfeitamente? Perfeito, professor. Perfeito, professor. Então, a gente chamou essa palestra do Caminho para o Sucesso no Setor Elétrico, né? Mas o caminho para o sucesso, de repente, a gente até pode repetir essa palestra com outros temas, né? Dentro do setor elétrico, porque a gente sabe que o setor elétrico é muito amplo, né? Então, a primeira transparência que eu vou colocar para vocês aqui, mostrar, né? Pedir licença aí para mostrar para vocês, é essa das áreas do conhecimento do CNPq, né? Então, eu percebo que isso tudo que está na tela, que nós estamos vendo, é apenas a área de conhecimento da engenharia elétrica. Então, dentro da engenharia elétrica existem várias sub-áreas: materiais elétricos, medidas elétricas, magnéticas, eletrônicas, circuitos elétricos, magnéticos, eletrônicos, sistemas elétricos de potência,
eletrônica industrial, sistemas e controles eletrônicos e telecomunicações. Percebam que sistemas elétricos de potência é apenas uma das sub-áreas de conhecimento, né? E aqui dentro dessas sub-áreas de conhecimento, dentro do setor elétrico, nós temos já outras aí, áreas menores, vamos dizer assim, que é geração, transmissão, conversão, medição, controle, correção e proteção, né? Máquinas elétricas, instalações elétricas. Então, a gente percebe, né, que nos cursos de engenharia elétrica, não por, por ser mal formulado esses cursos, até porque eu já participei da formação de várias grades, de vários cursos, né? A formação tem que ser generalista, né? Nós não temos como abordar todos os temas com muita ênfase, né? Então, mas o que a gente percebeu até pouco tempo atrás, né, é que existe poucas disciplinas de sistemas de potência, né, nas grades dos cursos. Até porque uma justificativa para isso é porque durante muitos anos, né, o setor elétrico ele não absorveu novos profissionais, né? Então, o que que aconteceu? As universidades, as disciplinas que existiam nas grades de sistemas de potência, elas esvaziaram, então elas passaram de ser, deixaram de ser ministradas, né? Então, hoje, o que se vê na universidade? A gente vê muito cálculo, né? Muita, mas muita mesmo eletrônica, não que seja ruim, né? Cálculo e eletrônica são ótimos, né? Principalmente hoje o setor elétrico ocupa muito a eletrônica, né? Instalações elétricas, alguma coisa de telecomunicações e muito pouco de sistemas elétricos de potência. Então, o que a gente vê na escola hoje é isso, né? É muito Arduino, é muito cálculo, né? Circuitos elétricos, eletrônicos, e quando o aluno ele vê isso na escola, quando ele chega no setor elétrico, ele vai encontrar isso aqui, né? E ele às vezes fica meio assustado, né? Porque nós temos aí linhas de transmissão, redes de distribuição, nós temos subestações, nós temos os diversos tipos de equipamentos, né, que são utilizados no setor elétrico. Todos esses equipamentos têm que ter uma confiabilidade muito grande. Então, nós podemos ver aqui, ó, né, muitas vezes o aluno, logo que ele chega para fazer estágio na concessionária de energia, ele muitas vezes não conhece nem tipo desses equipamentos, né? Aqui nós temos, ó, isso aqui parece um transformador, mas é um regulador de tensão. E esse equipamento aqui estranho aqui, isso aqui é um religador, né? Que é um equipamento que é basicamente usado na distribuição. Aqui nós temos os transformadores de potência, né? E até tem uma imagem aqui meio estranha. Isso aqui é exatamente um laboratório de alta tensão e até extra alta tensão, né? Então, muitas vezes a gente sai da universidade, então, tendo em vista a formação generalista, muitas vezes, hoje, o profissional que vai trabalhar no setor elétrico, né, nas concessionárias e permissionárias, ou para as concessionárias e permissionárias, ele tem que aprender muita coisa nova. Então, o objetivo desse curso nosso é exatamente trazer algumas informações adicionais para aquele engenheiro que se formou, né, que tem uma formação generalista. Aqui nós temos um desenho bem simplificado do sistema elétrico de potência, e eu peguei lá do site da Brad. A Brad é a Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, e ela considera o setor elétrico entre três principais, vamos dizer assim, setores, né? Que seria a geração, o transporte, onde engloba transmissão e distribuição, né? E a comercialização. Então, em termos de números, né? O que que nós temos aí em termos de números? Hoje, nós temos no Brasil, né? Uma, uma matriz energética ainda, né? Ela é predominantemente hidráulica, né? E temos hoje 211 gigawatts de potência instalada e se prevê um aumento de 10% aqui para 2027, né? E, e percebo que houve aqui um aumento, né, significativo aqui, né,
das MMGD, né? Mini e microgeração distribuída, né? Então, em termos de transmissão, né, nós temos hoje cerca de 180 mil quilômetros de linhas de transmissão ligados ao SIM. Isso aqui são informações do ONS, do Operador Nacional do Sistema, e está se prevendo um aumento de 20% até 2027. A previsão era maior, né? Nos últimos números, nós vimos uma redução desse crescimento. O crescimento era previsto maior. E distribuição, né? Então, eu peguei lá essa informação da Brad, porque essas informações de distribuição não são muito fáceis de serem obtidas, né? Mas nós percebemos aqui que a distribuição, né? Nós temos hoje mais de 200 mil empregos diretos no setor de distribuição de energia, né? O setor de energia representa 4% aproximadamente do PIB, né? Nós temos hoje de impostos, né? Cerca de 87 bilhões, né? Que arrecada, e aqui no final, né, nós temos que, no próprio site da Brad, tá isso aqui, essa informação de que o sistema passa com o serviço disponível cerca de 99,8% do tempo. Isso é bom ou é ruim? Né? Então, essa pergunta. Isso, se a gente converter, é uma forma de se apresentar o índice, mas a gente pode converter ele ao contrário, em termos de horas desligadas durante o ano. Isso vai dar aproximadamente 10 horas ano, né? E esse índice é conhecido como duração equivalente de interrupção por consumidor. Isso é bom ou é ruim? Essa é uma pergunta que se faz, né? Então, a gente vê aqui, né, que apesar de o Brasil ter tido uma evolução positiva nos índices, se a gente se comparar com outros países, né, aos quais a gente deva ser comparado, né, nós estamos muito abaixo, né? Percebam aqui, os dados aqui da Europa, que a gente apresenta aqui, eles são até 2018, porque infelizmente não encontrei nenhum relatório mais atual. Os do Canadá, Estados Unidos e os do Brasil, do Canadá e Estados Unidos são até 2021, então eu peguei os dados do Brasil até 2021. Então percebo que apesar de há uma queda, uma tendência de queda dos índices de DEC do Brasil, né, a gente vê que ainda nós estamos muito superiores, né? E em amarelo aqui até eu coloquei, esse amarelo é a Ucrânia. E a Ucrânia, né, por que ela está aqui? Porque é o pior país em termos de DEC da Europa, né? Então, isso é obtido a partir de um relatório confiável aí, tá? Então, o que a gente chega à conclusão? Que nós temos que melhorar muita coisa, né? Os nossos profissionais que trabalham no setor elétrico são ótimos, né? São todos de excelente formação, né? Porém, a gente sabe, né, que tem muito que ser feito ainda para nós chegarmos nesse patamar aqui. Vocês percebem, mesmo o Canadá, com aquelas intempéries todas que o Canadá tem, ele está por volta aí de 5 horas ano, né? Metade do que nós temos no Brasil hoje. Então, e por que essa preocupação? Porque os estudos mostram que o custo e a qualidade da energia são importantes fatores na competitividade da indústria de uma nação. Ou seja, se você tem uma energia elétrica cara, né, e de má qualidade, nós vamos ter produtos com qualidade, né, duvidosa, muitas vezes, e de alto custo, né, porque ela interfere diretamente na indústria. Isso não sou eu que afirmo, são estudos feitos por grandes órgãos de pesquisa, né? Então, o nosso curso, né, especificamente, né, energia elétrica, geração, transmissão e distribuição. Então, esse curso, né, ele é direcionado exclusivamente à área de sistemas de potência, né? E, e, e o que a gente procurou trazer para que esse curso fosse bem aceito, né? Hoje nós temos as avaliações que a gente tem tido, né, dos alunos que já fizeram os primeiros módulos são excelentes, né? Teve até professores aí que tiveram nota máxima, né, de avaliação. Então, nós procuramos trazer é, especialistas como os professores, né? Pessoal que está atuando no setor elétrico,
pessoal que já atuou, que trabalha com pesquisa. Então, o nosso objetivo foi trazer um curso assim, né, essencialmente prático, né, em que o professor possa responder ao aluno perguntas práticas do dia a dia, né, além da teoria, evidente que não pode faltar. Então, como a gente formou as disciplinas para esse curso? Então, nós temos aqui um sistema elétrico básico, né? Desculpa aí a tosse, falando um pouco rápido, talvez. Então, nós temos aqui, né, um sistema elétrico básico, geração, transmissão, distribuição e a parte de consumidores, né, que seria a parte de comercialização. É, então, as primeiras disciplinas que a gente pensou para esse curso, nós temos que ter uma disciplina de geração, nós temos que ter uma disciplina de linhas de transmissão e redes de distribuição, né? Porque são fundamentais, né? Nós temos aqui a transmissão, né, que são linhas de alta tensão, depois nós temos a subtransmissão e aqui as redes de distribuição que, próximos aos grandes centros, distribuem essa energia, né, aos consumidores finais. Então, geração de energia. Então, a gente convidou para ser professor dessa disciplina, né, que seria a parte de desenvolvimento de projetos de geração de hidrelétrica e termoelétrica, o professor Jorge Alberto Lius Júnior, né? O professor Jorge já trabalhou comigo em outros cursos, né? E sempre foi muito bem avaliado pelos alunos e agora ele é o número um em termos de avaliação aí dos alunos. Ele, né, sempre dá uma aula muito boa. Depois, a parte de linhas de transmissão e distribuição de energia, eu mesmo que ministro, né, essa disciplina. Eu já ministro essa disciplina há alguns anos, há cerca de 10 anos, né? Então, procuro passar a minha experiência, que eu também trabalhei no setor elétrico durante muitos anos, trabalhei por 23 anos no setor elétrico, e continuo na área de pesquisa, né? Continuo até hoje fazendo pesquisa. Então, eu procuro transmitir é, ou, no caso de linhas de transmissão, a gente procura passar os fundamentos, né? Porque tem muita gente que hoje usa software para fazer projeto e não sabe o que está fazendo, né? Não sabe. Então, nós tivemos já esse relato de um depoimento de alguns alunos sobre esse assunto. Na parte de mercado e gestão de energia elétrica, então, na parte de consumidores, né? Nós temos o professor Rafael Antônio Coelho, que já fez mestrado na área de engenharia, mas na parte de eletromagnetismo, mas ele resolveu migrar para a área de mercado, né, que ele achou mais, gostou mais, né? Então, o Rafael hoje trabalha numa empresa que está em atividade, uma empresa de consultoria na área de mercado de energia e tem já uma vasta experiência nesse assunto. Mas hoje em dia o sistema elétrico não é assim tão simples, né? Geração, transmissão, os sistemas isolados, né? Hoje nós temos então os parques eólicos, nós temos as gerações, os parques solares e nós temos a própria geração, né, solar, por exemplo, na própria casa dos consumidores, né? Então, o que que nós temos que pensar? Isso aí trouxe um certo problema para o setor elétrico, né? Tendo que acostumar e se adaptar a essa nova realidade, né? Então, nós tivemos que criar uma disciplina chamada Geração Distribuídas e Fontes Renováveis, né? E para essa disciplina, nós trouxemos o professor Davi Rabelo, né? Que é mestre em engenharia da UNB, né? E ele tem especialização em direito regulatório, né? Então, essas 4 disciplinas, mas nós temos também, né, outras partes do setor do sistema elétrico de potência que requerem uma certa preocupação, que não deixam, são tão ou mais importantes do que outras áreas, né, que são as subestações de energia e quando entramos em subestação de energia e transmissão, distribuição, hoje em dia, a gente está falando em sistemas de automação e comunicação aplicados a redes, linhas e subestações. Então, para estas disciplinas, nós pegamos o professor Sérgio Barcelos, que trabalhou já no setor elétrico e ministra
essa disciplina há um bom tempo, né? E ele trabalhou exatamente na área de subestações, na parte principalmente de comissionamento, análise de projetos de subestações. E na parte de automação, nós temos o professor Júlio Shigeaki Omori, que vamos dizer assim, ele participou do primeiro projeto implantado de Smart Grid no Brasil, né? Então ele é um especialista nessa área. Eu poderia dizer que talvez ele seja o maior especialista nessa área hoje no setor. E depois, nós temos que nos preocupar também, né, com proteção, né, proteção de sobrecorrente, proteção de sobretensões do setor elétrico. As redes necessitam ter os seus sistemas, né, de proteção que permitam evitar acidentes com pessoas e com equipamentos, né, que possam trazer grandes perdas, né? Então, nós temos a disciplina de proteção de sobrecorrente, e a disciplina de proteção de sobretensões, e junto com a proteção de sobretensões, nós também temos a disciplina de aterramento, porque uma coisa leva a outra, né? Então, e também o fato de hoje os sistemas, né, os vários sistemas que antigamente eram isolados, hoje eles estão interligados, nós temos também que nos preocupar com a disciplina de análise de sistemas de potência. Então, nós incluímos mais essas três disciplinas, né? A parte de proteção de sobrecorrente, é o professor Alan Silva Menezes, que é doutorado, né, na Universidade Federal de Juiz de Fora, né? E ele é um especialista nessa área aqui, né? Inclusive, ele vai apresentar para os alunos estudos de proteção e seletividade usando um software chamado PTW, né? Na parte de proteção contra sobretensões, né, eu tenho estudado muito o meu doutorado foi tudo feito nessa área, né, na parte de proteção contra sobretensões e aterramento, e até hoje estou atuando, né, em projetos de pesquisa nesse setor. Então, eu procuro aqui nessa disciplina também passar o meu conhecimento, né, para os alunos. Eu digo até para os alunos que eu estou criando uma série de concorrentes, né, para os meus trabalhos de consultoria. E a parte de análise de sistemas elétricos de potência, nós temos o professor Carlos Roberto da Silva, que era da, da Unisul e da Unisociesc. Ele tem mestrado na Universidade Federal de Santa Catarina, e o professor Carlos, né, ele, ele tem muita experiência como professor, então, inclusive, ele tem uma apresentação extremamente didática da parte de fluxo de potência, que acho que aqueles que não fizeram ainda essa disciplina vão gostar muito. Então, nós já temos aqui 3, 6, 9 disciplinas, né? Mas o curso é formado ao todo por 12 disciplinas, ou seja, os alunos vão fazer 12 disciplinas, uma por mês, em um ano estão com a especialização pronta. Então, nós temos mais essas 3 disciplinas que estão ligadas a todos esses outros setores do sistema elétrico, que é planejamento da ampliação, operação e manutenção do setor elétrico, qualidade de energia e eficiência energética, e engenharia econômica e financeira aplicada ao setor elétrico. Então, a parte de planejamento, nós convidamos o professor Leandro Andrade Nassif, né, que tem doutorado na Universidade Federal do Paraná, né, e o professor Leandro ele está em atividade ainda no setor elétrico, ele trabalha numa concessionária, né, e ele está extremamente atualizado nesse sentido. E o doutorado dele, inclusive, é nessa área mesmo de planejamento no setor elétrico. Com relação à qualidade de energia e eficiência energética, nós convidamos a professora Franciele Perucchi Ronchi. Eu convidei a professora Franciele até porque já trabalhamos juntos em outras ocasiões, né? Eu tenho muita confiança na professora Franciele porque ela tem muita didática e ela é sempre muito benquista pelos alunos, então isso indica uma boa qualidade das aulas, né, da professora Franciele. Ela também tem mestrado pela URGS, né? E, finalmente, né, a parte de engenharia econômica e financeira aplicada ao setor elétrico, foi convidado, né, por nós, o professor José Francisco R. da Silva, que tem ampla experiência nesta disciplina
no próprio IPOG. Ele já é professor há muitos anos do IPOG nessas áreas. Então, o nosso curso, né, ele é direcionado a profissionais de nível superior, né? A gente não colocou que precisam ser engenheiros eletricistas, né? Pode ser profissionais de nível superior, só que é, muitos dos conteúdos que a gente tem nesse curso, como é um curso de especialização, requerem já um conhecimento prévio de alguns conceitos. Então, muitas vezes pode ser que o aluno necessite, né, dar uma olhada lá, uma revisada em alguns conceitos. Mas a gente procura sempre, durante a ocorrência das disciplinas, né, sempre tentar nivelar os conhecimentos em termos daquele assunto que a gente está ministrando. Então, o curso ele é de 432 horas, né, 12 módulos, de sexta a domingo, né, é, conforme está colocado aqui. E as aulas são todas remotas, via plataforma Zoom. Já se pensou, né, se não seria interessante também termos esse curso presencial. Mas, no momento, né, a gente está com a disponibilidade apenas para aulas remotas via plataforma Zoom. A coordenação desse curso coube, né, ao professor Alan Nascimento, né, que já é coordenador de outros cursos no IPOG, né, e ele me convidou, né, então, para auxiliá-lo. Ele fica na parte administrativa do curso e eu fico mais na parte acadêmica. Então, pessoal, era isso que eu tinha para falar do nosso curso, né? E se alguém quiser fazer algum questionamento, alguma indagação sobre esse assunto, por gentileza, fique à vontade. Acho que não tem nenhuma dúvida, mas de qualquer forma eu já coloquei o nosso link direto no chat. Os participantes da palestra terão uma condição diferenciada, né, devido a essa colaboração. E qualquer dúvida a gente vai estar à disposição e o professor à espera de todos vocês. Já recebi aqui sinalizações que essa turma só tem fera e percebemos. Bom, Obrigado. Rafael, Aqui só uma coisa aqui, né? Eu estou vendo aqui pelos nomes que estão aqui, eu vejo assim, a tela ampla, eu percebi aqui que tem o Arthur Rangel, que foi meu aluno na pós-graduação, né? Já cumprimentei ele no chat. Tem mais algum aluno presente aí? Algum ex-aluno, né? Boa noite, É. professor. Eu estou cursando exatamente esse curso agora com o senhor no IPOG. Ah, sim, já está participando, né? Já tá, inclusive, com o número 4 aí, que é o número do grupo, né? Valeu, Oba. Rafaela. É, então, Professor, então tá. professor, boa Opa, noite. Caio Segala falando. tudo bem, Estou cara? formada já há mais de 20 anos, trabalho no ramo de telecomunicações e estou querendo fazer aqui a minha transição de carreira. O que o Uhum. senhor me aconselha? Eu já estou matriculado no curso, tá? Que começa agora em novembro. Qual é o seu conselho? Visto que eu não estudei nesses últimos 23 anos, depois de formação. O Caio, eu trabalhei 23 anos no setor elétrico, né? Na área de normas, né? Na área de normas e laboratório, pesquisa e estudos, né? Do setor elétrico. Depois de 23 anos, eu fui fazer mestrado, né? Comecei do zero o mestrado. Então, no começo, eu tive que estudar até, por exemplo, como é que se faz, não sabia mais como é que se fazia uma inversão de matriz, né? Aí fui lá, tive que pegar um material lá do segundo grau para aprender como é que se fazia inversão de matriz, né? Então, depois disso eu fiz mestrado, fiz doutorado e fiz pós-doutorado. E eu acho que depois da maturidade, né, com a gente tendo os objetivos específicos, tudo fica mais fácil. Pode ter certeza que você vai
tranquilamente acompanhar e o seu conhecimento ali que você já tem, né, na parte de telecomunicações vai trazer até, vai melhorar as aulas, né, com a sua contribuição durante o curso. Ok, obrigado. Estou assim muito feliz de ter entrado. Já fazia já alguns anos que eu queria voltar a estudar, né? Até a mudar de área, porque a minha área, o futuro chegou e eu digo que o futuro já passou, né? Estamos chegando no 5G, no 6G, mas isso daí é só fibra ótica agora. Então, não tem mais o que aprender. O que tinha que aprender até o 4G, aí se acabou aí. Tá? Mas eu estou muito feliz por fazer parte aí dessa próxima turma. Obrigado. Valeu, Caio. O Matheus levantou a mão. O Matheus, então, o Matheus, mais um ex-aluno meu. O Matheus não só foi aluno, foi aluno na graduação, como o Matheus também está matriculado no nosso curso, já está. E o Matheus, ele foi meu aluno no trabalho de conclusão de curso. Tudo bem, Matheus? Seja bem-vindo aí na palestra. Boa noite, Wilson, tudo bem? Tudo bem? Wilson, obrigado pela citação, né? Tive a honra de ser o seu orientando, né? E tenho, novamente, mais uma vez, né, a honra de ter como professor, né? E poder absorver todo esse teu conhecimento. Agradeço. Ô, Wilson, nessa tua colocação toda, aí, uma dúvida, né, que acho que paira para muitos profissionais da área principalmente da engenharia elétrica. Na tua visão, qual é o maior desafio do profissional no setor elétrico, profissional da engenharia elétrica, para o futuro do setor elétrico? É, eu entendo assim que o desafio do profissional da área de engenharia elétrica no setor elétrico é que você nunca vai poder parar de estudar, né? Você vai estar sempre tendo que se atualizar, né? E muitas vezes até de ter que se reinventar, né? Porque, como o nosso colega, o Caio, aí colocou, as coisas mudam. E, de repente, aquele assunto que você tinha aprendido na escola, isso não vale mais, né? Então, esse que eu acho que, para mim, né, o grande desafio é isso, né? E eu vejo assim, ó, né, que eu como professor, né, eu acho extremamente importante estar fazendo pesquisa, estar atualizado, porque senão daqui a pouco você recebe uma sala cheia de alunos que os alunos sabem mais do que você, né? Então, esse que é o grande desafio, né? E, e outra coisa também que é muito importante para o profissional do setor elétrico, o profissional de engenharia elétrica, é empreendedorismo, né? Isso é algo assim diferenciado. Eu não me considero alguém empreendedor, né? Mas eu tenho muita admiração para as pessoas que são empreendedoras nessa área. Se a gente vê vários cases de sucesso, né? Todos com pessoas empreendedoras. Espero Eu ter gostaria respondido a tua de pergunta. acrescentar também, Wilson, que eu acho que é um ponto fundamental, assim, na minha visão, e que um curso desse como MBA ajuda muito. É você conseguir ser especialista, às vezes, numa área que você trabalha, que você tem mais afinidade, mas entender também as necessidades e as dores das outras áreas, porque no setor elétrico tudo vai se conectar. Hoje, a transmissão está tendo um problema por causa da distribuição, que vem por causa da micro e mini geração, que é inversão de fluxo de potência, que tem problema na proteção. Então, se você só às vezes trabalhar na transmissão e não olhar para um todo, por exemplo, ou vice-versa, né? Você não consegue muitas vezes resolver os problemas e entregar valor para o setor. Então, também entender um pouco, ser especialista em alguma área, mas também entender um pouquinho as dores de cada um, a evolução de cada setor, distribuição, geração, regulação, que é muito importante também. Eu acho que esse é um dos maiores desafios, né? Porque já é tão difícil ser especialista numa área, porque já tem muito conteúdo, mas entender um pouquinho do todo, eu acho que é muito importante. Muito bem colocado, Rafael. Valeu. Bom, eu acho que agora podemos passar a palavra para a Carolina, se ninguém mais tem nenhuma pergunta, para a gente dar continuidade, então. Muito bem, professor.
Os alunos já estão sinalizando via chat das dúvidas. Pode chamar no WhatsApp que eu coloquei o link direto. A gente vai tirar todas as dúvidas de vocês. Mais especificadamente, a gente tem o contato também do professor Wilson. Caso vocês tenham alguma dúvida mais técnica, a gente tira com ele também. E novamente reforço, a gente vai fazer sorteios de módulos nesta turma de novembro e também na de dezembro. Inclusive, a turma de novembro já está esgotada com antecedência. E estamos fechando mais uma para começo em dezembro. Tá? Então, um curso incrível para vocês realizarem nesse 2024, pensando que é uma pós-graduação lato sensu de 12 módulos. Né? A proposta é tornar vocês referências nos setores. Né? Então, a gente segue aqui no chat, eu estou conversando com vocês, e agora eu vou passar a palavra ao Rafael Coelho. Então, boa noite a todos aí, obrigado por estarem presentes aí hoje à noite, né? Então, sou engenheiro eletricista, fiz mestrado na área de eletromagnetismo, aí essas contas aí cheias de integrais e derivadas aí que o Wilson gosta bastante, né? Mas há 7 anos eu já trabalho com o mercado de energia, atendendo consumidores, fazendo conexões de usina, e para o meu trabalho eu preciso ter essa visão generalista, né? Como eu comentei antes ali na resposta à pergunta, e é uma das maiores dificuldades, a gente tem que sempre estar se antenando, tanto às novas tecnologias, quanto a mudanças de regulação. E eu acho que esse curso pode trazer bastante essa visão também de um pouquinho de cada área, né, do setor elétrico. E se vocês não estiverem convencidos ainda, eu vou trazer alguns dados também de mercado para a gente ver o quanto de dinheiro que vai ter nesse setor, né, que você pode participar e pode ter uma fatiazinha, talvez, desse dinheiro, né? Então, eu vou compartilhar a tela aqui. Estão vendo a apresentação em tela cheia? Sim. Certo? Então, um ponto fundamental que a gente entende primeiro quando a gente vai falar de mercado de energia são as engrenagens do setor. E aqui a gente fala de vários órgãos, né? Então, na parte de políticas energéticas, nós vamos ter muito ali o Conselho Nacional de Política Energética, que inclui vários ministros, o Ministério de Minas e Energia, né? A IPE, que é uma empresa do Ministério de Minas e Energia, que faz pesquisas para saber qual é o impacto do solar, do eólico, qual tipo de nova tecnologia pode impactar no Brasil, compara com outros países. Então, a IPE é um órgão bem legal para vocês acessarem e verem muitas informações sobre o planejamento do setor elétrico, o impacto de novas tecnologias. A ANEEL, que faz a regulação disso tudo, ela pega essas políticas energéticas e aplica isso em forma de regulação. O ONS, que faz a operação física da transmissão e da geração centralizada. A CCE, né, que faz toda a parte de comercialização de contratos. Mas aqui estamos falando de órgãos, mas faltou o fundamental, a engrenagem principal disso tudo, é o consumidor. Né? Então, todo o setor elétrico ele é voltado para atender o consumidor, seja ele uma residência ou seja ele uma grande indústria. Né? Então, no final das contas, como o Wilson comentou, tem que entregar qualidade com preço competitivo e a energia ela influencia muito no país. Inclusive, ela pode até derrubar governo. A gente já viu coisa no Brasil, né? Problemas com energia derrubarem governos, mudarem a política de Estado. Porque hoje tudo depende da energia elétrica. Ela tem que ter um preço barato e tem que ser de qualidade. Assim as pessoas conseguem consumir mais, comprar mais produtos, né? Os produtos ficam de maior qualidade, mais baratos. Então, a energia aqui fundamenta a evolução aí de um país, o crescimento do PIB, né? E a gente verifica aqui que o setor elétrico brasileiro, né, principalmente a transmissão, ela cresceu muito ali, principalmente de 1980 até agora 2010, foi uma interligação muito grande, principalmente ligando o Nordeste com o Sudeste. E o objetivo principal da transmissão é ligar os grandes centros de geração, que o Brasil geralmente era voltado para grandes usinas e não gerações descentralizadas, como é hoje, né? Então, gerações centralizadas, ligando os grandes centros de carga. Então, hoje a gente vê que o sistema elétrico brasileiro ele é bem robusto, tem várias interligações, né? E o planejamento até 2026, que principalmente aqui nessa região do Norte e Nordeste, ele esteja ainda mais interligado devido a todas essas usinas eólicas e solares que vão ser instaladas aí nesses próximos anos. Eu gosto muito dessa figura, o sistema elétrico que está representado aqui de 2017, mas se a gente colocar o sistema interligado nacional, as linhas de transmissão, em cima da Europa, sistema brasileiro, em cima da Europa,
ele vai lá da ponta de Portugal e chega quase na Rússia, né? Então a gente verifica aí que chega lá na Suécia, onde Manaus fica na Suécia nesse mapa, né? E vai até na parte lá de baixo da Europa, né? Pegando Itália, tudo. Então, para vocês também entenderem a robustez do setor elétrico brasileiro, né? Então, para isso, a gente tem muitos desafios também, né? E com isso a gente consegue entender um pouco do planejamento, né? Então vamos falar agora do planejamento da transmissão. Até 2030 já tem planejado 77 bilhões de reais em investimento de transmissão. E nesse caso aqui, 42% são de subestações e 58% são de linhas de transmissão. Isso aqui não está incluindo ainda, que depois eu vou falar no final, que o armazenamento de energia através de baterias vai ser um ativo de transmissão, tá? Então, isso aqui ainda está sendo regulado e certamente vai entrar nessa conta e vai aumentar alguns bi. Então, estima-se já que 45 bilhões de reais vão ser licitados já agora em 2023, no próximo leilão, e 2024. Então, é um valor muito significativo de novos projetos que vão precisar de profissionais, tanto na área regulatória, quanto na área prática de proteção, dimensionamento das linhas, instalação, né, profissionais também de campo. Então, muitos profissionais vão ser necessários, né? 40% das instalações devem ser no Sudeste e Centro-Oeste, 22% no Nordeste, 20% no Sul e 18% no Norte. Então, a gente tem bastante dinheiro aí na mesa no setor de transmissão. A gente identifica ainda que não estava naquele horizonte de expansão, né? Que estima-se aí uma grande expansão, principalmente de 36 para 37 nas subestações, né? Na capacidade de transformação. Então, certamente, isso também vai gerar mais investimentos aí ao longo dos próximos anos. Em relação à geração, eu uso os dados aqui de um painel da ANEEL. Então, a gente já tem em torno aí de 211 gigawatts de potência instalada, mas temos para entrar em operação comercial ainda 176 gigawatts até 2030. Então, vários projetos aqui já estão com probabilidade alta de entrar em operação na data prevista, alguns estão com probabilidade média, e boa parte do Brasil não é falta de energia, muitas vezes, é falta de demanda também. Então, esse é um ponto fundamental. A gente tem muita área disponível para geração, falta de demanda ou também falta de investimento em transmissão. Então, tem muitos projetos que estão outorgados e estão com problemas de não conseguir escoar a sua energia e precisam de uma linha de transmissão. Então, a gente pode ver que a maioria dos projetos, deixa eu botar a caneta aqui, estão previstos para 2028. Cerca aí de 102 mil megawatts estão previstos para 2028. Principalmente porque essa conexão depende das linhas de transmissão, né? E um ponto até aqui ressaltando, se a gente for ver, a maior parte desses projetos que estão outorgados são de solar e eólica. São fontes intermitentes, certo? Mas vai precisar de energia de madrugada, né? Como essas fontes intermitentes vão se comportar na proteção, no caso das linhas de transmissão, né? Talvez até o professor Wilson pode falar um pouquinho melhor em relação à proteção, mas, por exemplo, aquele problema que a gente teve agora de desligamento no SIM, que teve uma discussão nacional, pela primeira análise do ONS pode ser identificado que foi um acionamento errado da proteção, talvez porque os parâmetros de proteção não estavam bem dimensionados para a intermitência da eólica e do solar, né, do recurso eólico solar, né? Não sei se o Wilson quer fazer uma contribuição até nesse assunto, Wilson. Não, é isso mesmo, Rafael, que tu falou. O Enes confirmou que foi problemas na interligação com com o sistema de energia eólica. Então, vão ter mais sistemas eólicos, mais sistemas solares, vai ser necessários novos colaboradores, novas pessoas para identificar novos produtos, soluções para esses problemas, soluções no Brasil. Então, não pode pegar uma solução da Europa e botar aqui, porque aqui é muito mais quente. Então, às vezes, tu pega uma solução que funciona lá no frio, tu traz para cá, dá muito problema. Um monte de módulo solar teve problema com isso aqui no Brasil. Então, a gente vai ter muita expansão aí de geração intermitente, que vai causar problema também na transmissão, né? Em relação à mini geração, né? Segundo esse painel da EPE aqui, já estamos chegando aí em 2022, 17 GB de mini geração distribuída,
o que influencia muito também na transmissão, por causa da queda de potência. A transmissão ela não vai ver que está gerando energia, a transmissão vai ver, olha só, está baixando a potência durante o dia, né? E, inclusive, até tem dados já que no Rio Grande do Sul, a diferença de um dia com muito sol, um dia nublado, deu uma rampa de carga de 2 gigawatts numa barra de transmissão. Então, é um valor muito significativo que o ONS vai ter que operar isso. Então, o ONS também vai precisar aí de pessoas capacitadas para conseguir fazer essa operação em sistema de potência, entendendo tanto o que é transmissão, distribuição, como é que funcionam as subestações e toda a proteção desses sistemas. E, além disso, nós temos, além do que já foi conectado, depois que teve a aprovação da lei, da mudança, né, da lei aí de mini geração distribuída, nós já temos mais 10 GB aqui de pedidos conectados, né, depois da aprovação da lei 2022, e nós temos 11 milhões de quilowatts, né, 11 gigawatts ainda em estoque que devem ser aprovados. E já tiveram mais de 32 gigawatts de projetos negados. E agora estamos com um monte de problema aí de estudos de fluxo de potência que estão dizendo que tem muita energia solar aqui e está invertendo o fluxo de potência que está causando aí problemas na transmissão. Então, esse é outra questão. Como você vai trabalhar isso com a distribuidora? Qual é a função da distribuidora? Quais são as tecnologias que podem ajudar isso? Colocar baterias, talvez, na distribuição? Talvez seja um ativo de transmissão que vai evitar novos investimentos na transmissão, pegar esse excesso de energia na mini geração, que está próxima à carga e que agora vai estar sobrando, e guardar ele para usar à noite e usar menos a transmissão, talvez seja uma solução. Qual o custo disso? Novas proteções que a gente tem que pensar para essa parte de armazenamento de energia? Então, isso também é muito importante aí, né? De maneira geral, as tarifas de energia no Brasil, elas não são tão caras, né? Então, pensando no consumidor residencial desde 2010, ela teve a tendência de crescer junto com o IPCA. Então, muitas vezes a gente tem o sentimento contraintuitivo que a energia no Brasil ela cresce muito mais que a inflação e é muito cara, mas não é, né? Aqui, nos painéis que a gente tem disponíveis na ANEEL, a gente consegue ver os impactos de cada um dos itens, né? Nesses reajustes, né? Então, por exemplo, em 2022, o maior impacto foram os encargos de serviço do sistema, né? E encargos também aí de subsídios tarifários, né? E a gente consegue ver isso como impacto em cada uma das distribuidoras. Então, na aula que eu apresento, a gente entra bastante nesses detalhes para a gente entender também essa dinâmica de tarifas e preços, né? Então, botando esses valores aqui em dólares, né? A gente olha ali que no Brasil é a 12ª tarifa mais módica do mundo, né? Então, isso aqui, tarifas residenciais, esse dado é do IEA de 2020, foi o gráfico que eu achei mais recente, né? A gente verifica que a Alemanha, Dinamarca, Bélgica, Itália, Espanha, vários países aí de primeiro mundo têm a tarifa muito mais alta, né? Então, é muito legal ter energia renovável, é muito interessante, mas a que custo? Então, fazer isso da maneira mais eficiente certamente também traz uma evolução interessante para o país, que já tem uma tarifa baixa. O problema aqui é a relação de capacidade de pagamento, né, da população, né? Mas nas tarifas industriais, a gente também tem uma das tarifas mais baixas aqui do mundo, né? Então, se a gente pega Itália, Japão, Chile, Reino Unido, né? Tem alguns países, por exemplo, que tem tarifa muito baixa, como o México, mas ela é muito subsidiada, ao contrário do Brasil, onde todos os subsídios são pagos pelos consumidores. E a gente entra aqui no CDE, que é a Conta de Desenvolvimento Energético. Então, esse gráfico eu gosto de usar, apesar de ele ser de 2018, mas para a gente entender a dinâmica, né? Hoje, a gente tem que praticamente 100% dos recursos desses subsídios do setor, eles vêm dos consumidores, que está embutido na nossa tarifa. Então, sistemas isolados, o custo de combustível são pagos pelos consumidores. Incentivos para produtores rurais, que está acabando agora também, são pagos pelos consumidores. Incentivo de fontes incentivadas, o solar, a eólica, tem um benefício lá nas tarifas, são pagos pelos consumidores. Agora vai ter um novo, que é o incentivo da GD, que quem teve direito adquirido não vai pagar o TUG-FIO-B, vai começar a entrar na conta aqui também. Então, a gente entende um pouco de cada subsídio e como a gente pode ajudar também a reduzir isso e trazer mais eficiência para o sistema. Então, só como base aqui, né? Até julho, esse gráfico aqui é de junho, na verdade, já foram pagos 13 bilhões de subsídios aí no setor elétrico e boa parte são de fontes incentivadas, a conta de combustível dos sistemas isolados, que a gente vai ver que vai começar a ter muita integração dos sistemas isolados. A gente vai ter mais linha de transmissão, mais geração,
distribuída para esses locais, né? E aquela tarifa também de geração distribuída que eu mencionei antes. Aqui é uma lista dos sistemas isolados, né? Então, note aqui que tem muitos sistemas isolados, principalmente nessa região aqui do norte do país, né? Que são regiões distantes dos grandes centros de pessoas e centros consumidores de energia. E a tendência é cada vez mais a gente interligar esses corredores aqui desses sistemas isolados ao sistema interligado nacional, que eles possam participar do mercado livre de energia, que eles possam participar da confiabilidade que um sistema tão robusto, né, consegue apresentar. Então, aqui, o que vai ter que ter? Novas subestações, novas redes de distribuição, né, nova geração. Então, vai ter que ter muito projeto para atender todo esse pessoal. Um ponto importante, as perdas de energia, né? Para quem não sabe, quando a distribuidora tem perdas não técnicas, seja ela por furto ou por falha na medição, ali no acompanhamento, no faturamento, a distribuidora pode passar uma parte dessas perdas para a tarifa do consumidor, mas outra parte ela não consegue passar, né? Ela não pode passar, fica de prejuízo para ela, sai do bolso do investidor. No Brasil, em 2021, é o dado que tem aqui disponível, né, no relatório da ANEEL, 14% das perdas foram as perdas reais, e as distribuidoras passaram somente 10% para os consumidores em média. Então, imagina o quanto o investidor perde. Será que ele não quer algum profissional que consiga auxiliá-lo em reduzir esses custos dessas perdas não técnicas, né? De verificar, por exemplo, como o medidor pode dar problema, como é que funciona a distribuição, onde é que está tendo esse problema, né? Modelos de identificação dessas perdas. Certamente isso vai trazer um lucro aí, e esse profissional vai conseguir ser bem remunerado para solucionar um problema tão importante. E a gente nota aqui que, principalmente na região aqui da Amazonas Energia e da CEA, né, no Amapá, e Rio de Janeiro também, na Light, tem uma das perdas, tanto regulatória quanto real, mais altas, tá? Então, aqui a gente olha esse dado da ME de 122%, não se assustem, porque é sempre comparado com o mercado de baixa tensão. Então, quer dizer que para cada um consumidor de baixa tensão, eu perco 1,2 consumidores aí de energia por perdas não técnicas. E também o mercado livre de energia, né? O mercado livre de energia ele vem só crescendo, então hoje ele representa 37% de todo o consumo brasileiro, né? E agora nós vamos ter a abertura de mercado que isso vai impulsionar muito mais. Então hoje, né, a gente já tem aqui 56 mil medidores, 37 mil ativos, incluindo consumidores, geradores, né? E 14 mil CNPJs ali que a gente chama de agentes junto à CCE, né? Quem pode participar desse mercado? Por enquanto, são somente consumidores do Grupo A. Neste ano de 2023, você tem que ter uma demanda contratada, né? O consumidor acima de 500 kW, ou se juntar várias unidades consumidoras do mesmo CNPJ. Mas já foi aprovado que a partir de 2023, todo mundo que é atendido em alta tensão pode entrar nesse mercado, né? Você tem que entender esse mercado, como ele funciona. A geração é vendida de outra maneira? Qual é o impacto, qual é a diferença da geração distribuída para o mercado livre? Quem trabalha com solar tem que saber essas diferenças para poder aí vender seu projeto também para consumidores livres, né? E espera-se, então, que em 2026 já foi feita uma consulta pública, né? Seja aberta para o grupo B não residencial e rural, e a partir de 2028 para todo mundo. Isso depende ainda da aprovação através de leis, mas já tem consulta pública e verificado a viabilidade. E é assim que funciona em grande parte do mundo. Todo mundo pode comprar energia livre, mas isso traz várias mudanças no setor. Estima-se que com essa abertura agora que vai ter em 24, a CCE ela vai fazendo um funil aqui, né? Tirando o pessoal que tem potencial de migração, que já está no mercado, que tem micro e mini geração, que talvez não consiga migrar. Será que quem tem micro e mini geração pode migrar? Dá para migrar, mas tem que ver se vale a pena financeiramente, né? Isso eu ensino um pouco lá na minha matéria, né? Mas em torno aqui de 72 mil unidades consumidoras podem entrar para esse novo mercado e certamente vão precisar de ajuda aí de profissionais bem capacitados. Então, segundo a CCE, os pilares aqui do setor, aqui do mercado livre de energia, do mercado futuro de energia, são a eficiência energética, a geração distribuída, o armazenamento de energia e as pequenas redes. Além disso, tudo isso está interligado com energia renovável, aumento de carga pelos carros elétricos e certificação de energia renovável até de produção de hidrogênio. E junto com isso, para reduzir os custos, a digitalização.
trazer a experiência do usuário, inteligência de dados, redes inteligentes e internet das coisas. Então, às vezes, o pessoal aí de telecom, acho que tinha alguém de telecom, né? Não necessariamente vai ficar de fora, pode ter uma boa parte que você pode agregar o seu conhecimento passado de telecom e agregar aqui no setor elétrico, né? Sabendo um pouco do setor elétrico, para soluções aqui de digitalização do setor. Só um gráficozinho mostrando aqui como foi a evolução, né? De 2017, a fotovoltaica aqui era uma das últimas em termos da cadeia aqui de capacidade instalada e saltou aqui para cima, hoje sendo aqui a quinta fonte com maior capacidade instalada, e certamente isso aqui deve subir, talvez aqui para a segunda e para a terceira, né? E algumas premissas para abertura de mercado, são muitas coisas que a gente tem que ver. Qual é o papel do comercializador varejista? Então, ainda vai mudar muitas coisas nas normas, né? As premissas para abertura de mercado é que ela tem que ser contínua, previsível e sustentável. Não pode trazer um problema no setor. Então, tem muitas coisas que a gente tem que mudar. O modelo de faturamento, como ficam os contratos que já existem para a distribuidora, ela vai ficar com energia sobrando? Como isso vai ser tratado? Alguns descontos, como isso vai ser levado em consideração esses descontos de fontes incentivadas que podem prejudicar aqueles consumidores que não vão conseguir migrar para o Mercado Livre. O tratamento da medição, então vai ter muito disso. Tratar dados, medidores, telecomunicações para conseguir pegar todos esses dados e mandar lá para a Câmara de Comercialização, né? E como fica a comercialização regulada, né? Então, isso é muito importante. A distribuidora, talvez, daqui a alguns anos, ela não venda mais energia como ela faz hoje. Talvez ela seja quase um operador da distribuição. Então, talvez o papel dela seja diferente. Talvez ela vai ter que começar a interligar todos os micro e mini gerações, ter os dados lá dos inversores de energia solar, para conseguir operar isso e não ter um problema no sistema de distribuição, assim como o NS faz hoje. Então, são muitos desafios para as distribuidoras, né? Então, saber um pouco da geração, saber um pouco de proteção, saber um pouco da digitalização do setor elétrico, e bem como as regras, a parte regulatória, que eu apresento também na minha matéria, vai ser fundamental para você ter sucesso no setor elétrico aí nos próximos anos, né? Mudanças de modelagem de preço. Então, hoje o preço no Mercado Livre, né, que é o preço base do setor, ele é um preço por modelo matemático. Estima-se que a gente pode trocar por preço por oferta. Então, onde quem gera energia vai fazer oferta de energia no mercado. Então, pode ser que isso também mude o mercado, né? E hoje o PLD tem uma volatilidade não natural ali, né? Pode trazer muitas diferenças também, como um gerador vai remunerar o seu projeto, né? O mercado de capacidade. Então, hoje no Brasil se contrata energia e capacidade tudo junto. Se o solar for mais barato, teoricamente eu compro solar. Mas aí, como é que eu faço para gerar à noite? Como é que eu remunero uma geração termoelétrica que me traz um benefício de confiabilidade para o setor elétrico, que faz um black start, que tem várias funções, que tem vários atributos, né? Então, hoje no Brasil também está criando esse mercado de capacidade. Entender um pouco disso pode trazer alguns benefícios para armazenamento de energia, geração termoelétrica, biomassa ou a gás natural, e até mesmo para hidrelétricas. Então, talvez eu sabendo o regulatório, como isso vai se pôr, eu consigo ter benefícios também para a empresa, né? Produção de hidrogênio. Então, o Brasil tem a capacidade de ser um dos maiores produtores de hidrogênio do mundo, pois tem muita energia solar e eólica perto do mar, onde vai ter uma grande capacidade de produção e já fazer essa exportação para a Europa. Então, é um mercado que está crescendo muito e está sendo ainda regulado agora no Brasil, ainda está começando essas regulações. Então, você já saber um pouco como funciona o mercado vai te impulsionar nesse tipo de negócio, nesse tipo de setor. Programas de resposta à demanda. Então, no Brasil, já começou alguns programas onde grandes consumidores fazem ofertas para reduzir o seu consumo. Então, às vezes, o sistema está sobrecarregado, eu faço uma oferta para o sistema e falo assim, se eu parar a minha produção aqui das 6 horas da noite, que é o pico, né, por X período, claro, tem todas as suas regras, eu posso ganhar um valor. Alguns setores eu não posso parar, então talvez eu possa usar um sistema de armazenamento, talvez eu possa ter uma geração própria, onde ela trabalha mais nesse horário, eu consigo fazer uma oferta onde o sistema eu não preciso usar a energia do sistema, eu posso usar minha própria energia, seja ela armazenada, né? Então, são vários mecanismos aí que estão surgindo e certamente vai precisar de um profissional capacitado em toda a questão da instalação, da regulação e da proteção desses sistemas, que é muito importante. Integrando tudo isso, eu acho que é o que vai bombar mais agora também nos próximos anos, junto com o hidrogênio,
é a integração dos sistemas de armazenamento para ajudar toda essa operação do solar e do eólico. Então, muito provavelmente, os sistemas de armazenamento vão se tornar um ativo de transmissão, assim como uma subestação ou uma linha de transmissão. Ele vai auxiliar para você reduzir menos as linhas e usar essa geração distribuída. E isso é um assunto que está rolando agora, que foi aberta a consulta pública, né? E se você já não souber o básico disso tudo, como funciona o mercado, como é que você vai entrar no mercado totalmente novo, né? Então, o setor elétrico brasileiro ele tem muito aí ainda no mercado, né? Então, tem muito o que crescer. É um setor que é fundamental para o país. E eu acho que tem muito dinheiro na mesa. Todo mundo pode pegar um pedacinho dele, desde que saiba aí como utilizar, saiba como funciona o setor e tenha valor para entregar para o setor. Eu acho que isso que esse curso do IPOG pretende entregar. Valor para vocês aprenderem um conteúdo relevante num setor que é muito importante para o país. Beleza, pessoal? Essa é a apresentação. Então, se vocês tiverem alguma pergunta aí sobre o setor, quiserem bater um papo, estou à disposição. Obrigado, Rafael. Muito bem colocado o assunto. Muito obrigado, professor Rafael, professor Wilson. O pessoal está aberto aí, os próximos 5 minutinhos aí. Quem tiver alguma dúvida, fiquem à vontade. É um momento de vocês aproveitar esses 2 grandes profissionais. Eu acho que eu vi ali a pergunta agora do Matheus, né? Ele perguntou antes ali sobre a tarifa do FIUB, né? Ela vai ser aplicada agora de maneira gradual para alguns projetos. Em outros projetos um pouco maiores, ela já vai ser aplicada 100%. E a ideia, basicamente, não é taxar o sol, né? Basicamente pagar a distribuidora o serviço de distribuição, que ela não estava sendo remunerada, né? E isso vai afetar negativamente novos projetos, porque eles vão ter que pagar isso, né? Então a energia injetada não vai ter o mesmo valor, mas por outro lado, vai desonerar lá no futuro consumidores que não têm micro e mini geração. Então, por exemplo, hoje eu não tenho geração solar aqui na minha casa, só que eu pago lá na minha tarifa um subsídiozinho para quem tem, para remunerar a distribuidora. Então a ideia disso é equalizar, né, todos esses custos. Rafael, certo. Boa noite, né? Boa noite. A minha dúvida maior, na realidade, da questão da tarifa FIUB é como que vai ser feito essa cobrança para os micros e mini geradores, que tanto que a lei já está em vigor, né? Porém ainda não está sendo cobrado. Como que a concessionária vai dispor essa cobrança? É que, na verdade, ela não é uma cobrança. Ela vai ser... Hoje, por exemplo, você injeta energia na rede e você recebe um desconto na sua fatura, certo? E hoje esse desconto, tirando a parte tributária, ele é 1 para 1 em quilowatt, certo? Tirando a parte de PIS e COFINS, que depende do estado. Só que de vez ela ser 1 para 1, ela vai ser no primeiro ano 1 para 0,95. Daí no outro ano, conforme vai caindo, ela vai ser 1 para 0,9. Então eu injeto 1 kWh, vamos supor que eu injetei R$100, eu recebo R$100 de volta, tirando a parte de impostos. Agora não, eu injetei R$100 e eu vou receber R$95 de volta. Então ela meio que não é uma cobrança, na verdade ela vai abater menos na parte da energia injetada. Então por isso que, o que vai valer mais a pena? Projetos onde a geração é simultânea. E com os preços de bateria de armazenamento de energia caindo, talvez lá na frente isso viabilize e traga maior solução para os sistemas de armazenamento. Porque daquela energia que eu injetar na rede, eu guardo para eu mesmo usar depois e eu não preciso da concessionária, não preciso injetar e ela me dá um crédito. Perfeito. Professores, né? O Carlos Alcântara sinaliza que foi uma excelente abordagem. Ele é de Santa Catarina e ele perguntou se você consegue nos dizer como é esse mercado aqui na região sul, possibilidade de trabalho e ganhos, alguma? Santa Catarina é um setor que ele é um estado com muitas empresas de energia, apesar de ser um estado pequeno de população em termos nacionais, né? Mas tem grandes empresas aqui, né? Então nós temos empresas de consultoria, nós temos empresas de transmissão que trabalham com obras de transmissão, por exemplo, uma que eu conheço que é aqui de Florianópolis, a Cotesa. Nós temos empresas também, por exemplo, a Engie, né? Que é uma das maiores geradoras e transmissoras aí do Brasil, e várias empresas aqui de comercialização, Comerc, várias outras empresas com escritórios aqui também em Florianópolis, né? Além disso, temos as usinas, né? Mas mais no Rio Grande do Sul, a gente tem usinas elétricas,
usinas eólicas grandes também no Rio Grande do Sul, e no Paraná também a gente tem alguma coisa de geração. Então, de maneira geral, é um setor que tem bastante oportunidade em qualquer local que você tiver no Brasil, né? Seja você mais técnico, porque você vai ter a expansão da transmissão. Então, muitas vezes, mesmo que você seja contratado de uma empresa de São Paulo, que a maior parte das empresas do setor elétrico tem os seus escritórios lá, talvez você vai ter que trabalhar no campo instalando uma linha de transmissão, sei lá, no interior do Paraná, né? Então, meio que isso não afeta tanto assim essa questão do trabalho, principalmente hoje com os trabalhos remotos, né? A maior parte dos escritórios estão em São Paulo, mas a parte técnica, essa parte técnica de instalação e até mesmo de projetos, muitas vezes é pulverizado. Então, eu presto consultoria em termos de conexão de usinas e eu trabalho aí para o Brasil inteiro, para o pessoal do Brasil inteiro, aqui de Florianópolis, quando preciso, faço uma viagem, faço uma visita, mas isso não é nenhum impeditivo. E agregando, professor, as turmas, elas são feitas em formato remoto, ao vivo, via Zoom, modo Brasil. Então, os alunos terão um networking com profissionais de todo o Brasil. Então, os alunos de Santa Catarina terão acesso a colegas de São Paulo, Rio, Bahia, Mato Grosso, enfim. A proposta é justamente fazer essa troca. Muitos alunos das turmas já estão indo trabalhar em outras localidades devido a esse networking feito em sala de aula. E temos aqui hoje na palestra colegas da Cotesa, da Engie, da Eletrosul. Então, é esse tipo de networking que também a turma tem como proposta, né? Isso, eu até esqueci da Eletrosul, né? Que também é uma das maiores empresas aí do Brasil, né? Então, a Eletrosul também aqui de Santa Catarina, né? E realmente essa experiência de ter alunos aí de todos os locais, eu mesmo aprendi bastante sobre os sistemas isolados, sobre como o pessoal que trabalha nas distribuidoras lá do Norte e Nordeste tem alguns conceitos, trabalha de algum jeito, então a gente discute como funcionam as leis, todos os processos, né? Então, é bem legal essa troca de experiência, pois você aprende um pouco de dificuldade em cada um dos locais, né? A rede de Santa Catarina é diferente da rede do Rio Grande do Sul, que, por exemplo, quando a gente fiz a pesquisa junto com o Wilson, tem bastante problema com raios, por exemplo, no Rio Grande do Sul, principalmente porque tem muito campo aberto, né? E a incidência de raios é significativa. Mas, por exemplo, no Pará você também tem uma rede muito espaçada, então a tarifa é muito cara. Em São Paulo a rede já é mais concentrada, e às vezes você tem problema de atendimento a alguns consumidores que quando dá algum problema você tem um trânsito e o caminhão da concessionária não consegue chegar lá para resolver. Então, são vários problemas que cada local do Brasil vai enfrentar. Só colocando, né? Nós também temos assistindo a palestra aqui, pessoal da Celesc também, tá? Que tá assistindo aí. Que é uma das maiores concessionárias do Brasil, né? Hoje a Celesc é uma das maiores do Brasil. Perfeito. Até uma aluna da Irlanda, um aluno da Irlanda, a VEG também, o pessoal sinalizou, e um aluno que mora hoje na Irlanda vai fazer a turma. É uma turma muito interessante. Claro, a VEG também, eu sou parceiro da VEG aí na nossa empresa de consultoria, nessa parte de soluções aí de conexão e a parte financeira aí para solar, né? Mas a VEG trabalha com vários tipos de sistemas, né? Solar, eólico, motores, baterias agora também. Então, o pessoal da VEG também consegue agregar e saber um pouquinho de como funciona o mercado, como funciona a proteção, para talvez agregar isso até nos próprios produtos da empresa, né? Então, a gente pensa às vezes muito setor elétrico, a distribuidora, transmissora e geradora, né? Então, temos a parte de consultoria e temos a parte que faz os produtos, né? Que desenvolve um produto para as geradoras aplicarem, para os transmissores aplicarem também, né? Então, certamente, esse tipo de empresa como a VEG, que desenvolve produtos, pode ter benefícios aí com os alunos desse curso. Perfeito, professor. Mais alguma dúvida, pessoal? Mais alguma pergunta para finalizar a palestra? Certo, então agradeço desde todo, professor Wilson, professor Rafael, foi um momento muito bacana, desculpe. Nós colocamos à disposição e queremos aí começar essa turma de dezembro, já que a de novembro está esgotada, mas a gente abriu a de dezembro junto ao professor. Vamos trabalhar para trazer uma turma presencial, pelo menos para Santa Catarina, nos outros estados vamos trabalhando. Coloquei o nosso acesso ali direto e no decorrer da semana, ou no máximo segunda-feira, a gente já faz o sorteio dos módulos, vamos conversando e a gente convida todos vocês, aos que são nossos alunos, sejam bem-vindos, e a quem ainda não é,
que queira conhecer, sem compromisso também, não há problema, pode nos chamar. Obrigado, professor Wilson, obrigado, professor Rafael. Boa noite, pessoal. Não vamos Obrigado. deixar dinheiro Boa na mesa, não. noite. Vamos aprender para aproveitar todo esse dinheiro que vai estar na mesa aí nos próximos anos. É isso aí, professor, obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos aí, então. Né? Tenham um bom final de semana aí. Estamos perto. Obrigada. Deseja algo?